Bom, pessoal, então esse vai ser um test drive um pouco mais longo, porque a gente optou por pegar o Up e colocar ele em várias situações de uso, cidade, estrada e até um pouco de estrada de terra, para a gente ver como se comporta aí o novo carro compacto aí da Volkswagen. Nesse teste a gente está usando exclusivamente álcool e usamos sempre álcool, né? E basicamente ele está andando em estrada em torno de 50% do percurso e 50% em cidade. E na média do consumo aí ele deu em torno de 12 km por litro de etanol, que consideramos um número muito bom em face do desempenho que o carro oferece, um desempenho interessante para um motor 1.0, e a gente vai abordar isso com mais detalhes aí ao longo do vídeo. Então a primeira situação que a gente vai mostrar é do Up, a gente andando vendo internamente ele andando numa rua de pavimentação de terra e bem acidentada, onde fica claro que não há nenhum ruído interno, apesar da gente ter colocado o carro nessa via bem acidentada. Você não tem ruído nenhum. Esse carro aí está com em torno de 600 km rodados, é um carro bem novo, então isso ajuda. Mas eu já vi carros com essa idade já fazer barulho também. E uma coisa que impressiona no Up, até mesmo o que reforça a ideia que ele tem uma carroceria com elevada rigidez torsional. Você não ouve, mesmo passando nesses percursos bastante comprometidos, com vias bem ruins, pavimentação bem ruim, você não sente a carroceria torcendo. Isso é mérito da elevada rigidez torsional da carroceria. Então o carro acaba se mantendo íntegro nessas vias, né? E acaba se mantendo íntegro ao longo do tempo também. Então um carro que tem boa rigidez torsional da carroceria, ele tende a se manter por um bom período de tempo sem ruídos internos, sem peças que se soltam sem qualquer motivo. Enfim, ele tende a se manter um aspecto, de novo, por um período de tempo um pouco bem amplo, né? Maior resistência, enfim. Aí a gente já saiu da estrada de terra e já entramos em estrada, onde também o comportamento do Up foi muito bom. Nesse caso, equipado o motor 1.0 abastecido com álcool, ele mantém 120, 130 em ultrapassagens, chega a 140, 150 muito tranquilamente. Então realmente é notável esse motor 1.0, tanto em estrada como em cidade. A gente vai começar a fazer agora algumas considerações dele em estrada. Bom, aqui a gente está andando com o Up, Volkswagen Up, em estrada, para avaliar o comportamento desse carro aqui, que ele é um carro tipicamente urbano, mas como que ele se sai em cidade, né? Em estrada. Então eu estou mantendo aqui sem maiores problemas uma velocidade aqui em torno de 120 km por hora para fazer uma ultrapassagem, né? E que acompanhando o fluxo, né, normal dos outros carros aí, o que mostra que em quinta marcha, sem qualquer dificuldade de andar numa velocidade que segura, né, quando você está andando em estrada. Então
nessa situação também, o motorzinho 1.0 se mostrando bastante eficiente. Estou em quinta marcha aqui, mantendo velocidade de fluxo dos outros carros e não estou observando dificuldade nenhuma em acompanhar carros, inclusive com motores mais potentes. O comportamento dele em curvas, essas curvas que são feitas em velocidades mais elevadas, é muito bom, estável, transmite muita segurança para o motorista. E o motor dá conta de levar esse carro em estrada numa velocidade segura. Você consegue manter o fluxo, acompanhar os outros carros sem maiores problemas. Aliás, com certa tranquilidade, até mesmo que eu estou em quinta marcha aqui. E o carro, quinta marcha, andando a 120 km por hora, ele está atuando a 4.000 RPM, o motor, né? Que é faixa que você já tem uma boa disponibilidade de torque. Então ele mostra agilidade, mesmo em quinta marcha, né? Ele mostra agilidade para você acompanhar o fluxo dos carros. Então, associado com uma direção que é leve e transmite muito feedback do que acontece na pista, né? Para o motorista, é uma direção bastante sensível, né? Ela transmite segurança porque ela mostra exatamente o que está acontecendo no asfalto com o carro. Então ela transmite segurança para o motorista. O freio é muito bom, também com um pedal bastante sensível, então você apenas rela um pouco, ele já aciona. E eu não estou querendo acompanhar, mas se eu quisesse acompanhar os outros carros aí, ó, joga uma quarta marcha e vai acompanhar na boa carros com potência maior do que a do Up. Motor 1.0 mostrando que tem boa disposição para andar em estrada. Sendo que tem que ficar claro que eu estou usando o carro com álcool, né? Que normalmente acaba tendo uma performance um pouco melhor do que com gasolina. Com gasolina você tem um melhor consumo, né? Apesar da gasolina ser mais cara, o consumo é muito melhor. Então você acaba gastando menos dinheiro para poder andar a mesma quantidade de quilômetros. Mas para quem está querendo um pouquinho mais de agilidade numa estrada, você colocar álcool no tanque não é uma má opção. Lembrando que esse carro está com 600 km rodados, então ele não está totalmente amaciado. Ele teoricamente terá uma melhor performance a partir aí dos 5.000, 6.000 km rodados, né? Mas é isso, o Volkswagen Up, olha, até então a gente já teve uma avaliação em cidade, em estrada também. E outra coisa que eu queria anotar é com relação eu já falei várias vezes, mas é importante repetir. Esse carro ele transmite uma sensação de solidez estrutural incrível. Isso fica claro, sobretudo quando você passa em vias muito irregulares. Que eu acabei não filmando, mas eu passei, antes de entrar na estrada, eu passei numa via que estava com uma pavimentação bem ruim, e passei numa velocidade a 30, 40 km, uma via de baixa velocidade, uma pavimentação muito ruim mesmo. E o carro, são nessas situações que você percebe a rigidez torsional da carroceria, porque a carroceria se mantém sólida e não torce. Você não ouve nenhum rangido, nem nada de torção na carroceria quando você passa
essas vias muito irregulares, porque você está solicitando a carroceria na questão de torção, porque às vezes você está com a roda dianteira direita passando por uma lombada e a roda traseira esquerda numa depressão, e aí é a situação que você acaba fazendo a torção, você acaba provocando uma torção na carroceria. Então isso fica bem claro quando os carros que não tem muita rigidez torsional, você percebe um rangido, né, que é exatamente a situação de torção. E carro que não conta com uma carroceria com boa rigidez torsional, ele acaba, você percebe a torção, e isso tem impacto também em curvas, na menor segurança do carro. Por quê? Porque a carroceria não mantém, ela não se mantém sólida e com o mesmo formato. Então, o que não é o que acontece com o Uno, com o Up, porque ele realmente é bem sólido, ele tem uma solidez estrutural realmente muito boa, e ele não demonstra em hipótese alguma esse tipo de torção na carroceria, né? O que acaba sendo bem interessante, não só pelo fato dele não fazer ruído, mas sobretudo ele não faz ruído, ele transmite essa sensação de segurança e ao mesmo tempo ele acaba sendo melhor para uma condução em estrada, porque o carro se mantém mais estável. Ele tem uma performance para esse motor 1.0 que realmente ela é notável. Em hipótese alguma dá para você imaginar que esse carro trata-se de um motor 1.0, porque a agilidade dele é um negócio incrível. Você põe uma terceirinha, dá uma reladinha no acelerador, ele desenvolve muito bem, principalmente em cidade, em estrada também, mas ele desenvolve muito bem o carro. É incrível como ele tem disposição, esse motorzinho 1.0 do Up. Então é um carro que realmente impressiona, né? Seguramente é um dos carros 1.0 mais rápidos que tem no mercado, de maior agilidade. Então eu fico na expectativa de fazer um teste com a versão iMotion para saber como é que ficou a versão iMotion. Mas esse carro com câmbio manual, ele realmente ficou bem interessante, porque primeiro, o motor é muito bom em termos de disponibilidade, de potência, de torque, e ao mesmo tempo ele é econômico. Para vocês terem uma ideia, esse carro com álcool em cidade, no circuito, eu já rodei mais ou menos desde a última vez que eu enchi o tanque, eu já rodei mais ou menos uns 150 quilômetros com ele. E nesse período ele
está apresentando uma média aí em torno de 12 km por litro de álcool em cidade, que é uma média excelente para álcool, sendo que eu não venho tendo preocupações com relação a dirigir de forma mais econômica possível, até mesmo porque eu estou fazendo uma avaliação, né, do carro. Agora, pra vocês terem uma ideia, o meu carro, é lógico, né, um carro maior e tal, que é o Golf 2.0 automático, ele faz 9,5 na cidade, andando nessas mesmas condições. A gente vai pegar uma rampa subida até para testar um pouco a disponibilidade do motor. Vocês viram que a curva, né, ele tem uma tendência, né, interessante, que aí eu tô subindo em terceira, é uma rampa relativamente íngreme, né? Tô subindo em terceira numa boa e o carro não tá, ó, terceira. Podemos colocar a quarta aqui, ó. E o carrinho dá conta legal. Inacreditável a disponibilidade de potência desse upzinho, viu? Realmente ele tem que tirar o chapéu, porque o motor ficou muito bom. O motorzinho ficou bom mesmo, bom mesmo. Bom, aqui a gente está largando numa subida. Vou ter uma noção da capacidade de arrancada aqui do up, né? O que eu tenho percebido é o seguinte: esse carro, ele não é feito para apresentar. O motor dele, ele tem uma agilidade excelente em cidade, quando você está em segunda, terceira, muito maior do que se supõe pelos números de aceleração de 0 a 100 aí, em torno de 15 ou 14, 15 segundos em cidade, né? 14, 15 segundos, que é o que ele tem obtido aí. Comportamento absolutamente neutro. Quando você entra numa curva e dá uma abusada, ele acaba saindo, ele não tem comportamento nem sobreestressante nem subestressante. O comportamento é bastante neutro. Quer dizer, ele começa a indicar que está perdendo aderência nas 4 rodas simultaneamente, o que é bastante interessante para quem está numa tocada mais esportiva, começa a verificar exatamente quais são os limites do carro. Ó, agora mesmo estou andando em quinta marcha e ele tem, se você acelerar aqui, ó, ele tem quinta. Se precisar de mais rapidez, basta reduzir uma quarta marcha aqui, acelerar, ele vai desempenhar legal. Então realmente é um carrinho que, com relação a desempenho, ele está muito bem acertado. Eu diria que não é necessário mais do que isso. Bom, então, praticamente finalizando a nossa avaliação aí do up em várias situações, a gente vai apresentar aí alguns detalhes internos dele, mas a avaliação geral é que o carrinho, ele impressiona. Quanto mais você anda nele, mais você verifica essas boas qualidades, né? Um carro que realmente coloca essa categoria de carros de entrada num outro patamar de qualidade, de prazer ao dirigir, de solidez estrutural, de economia de combustível, porque é um dos carros mais econômicos que está disponível hoje no mercado, se não o mais. Fabricado no Brasil, seguramente é o carro mais econômico, tanto com álcool como com gasolina. E internamente um acabamento muito bom, o ar-condicionado funciona muito bem. A gente estava num dia com uma temperatura em torno de 30 graus Celsius e ele deu conta tranquilamente de gelar o interior
sem maiores problemas e faz uma coisa que realmente chama atenção é a qualidade do acabamento que se reflete no baixo ruído interno. Você não ouve peças soltas, grilos, nada. Então é isso, esse Volkswagen Up versão Move Up, essa que a gente apresentou com ar-condicionado Easy Drive e acesso completo. Com relação a preço, o Up mais barato é R$ 26.900 na versão 2 portas pelada e chega até R$ 43.000 o 4 portas com câmbio automático completaço, até com sistema de navegação. Então é isso aí, Volkswagen Up